Olá, Deus te abençoe, tudo bem? Que bom, estamos aqui para mais um Papo Teológico. O Papo Teológico de hoje tem a ver com o texto bíblico, é o Papo Teológico Contexto. E está aqui hoje com a gente dois pastores amigos e um professor do nosso IBM. Lembrando que o Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, também do Instituto Bíblico Maranata. Você pode seguir as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também se inscrever no YouTube e acompanhar toda a nossa programação. Pastor Patrick, pastor na Tijuca, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, pastor Acir, pastor Ayrton, Marcos, vocês estão conosco, Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer estar aqui. Pastor Ayrton, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez estamos juntos, rogando as bênçãos de Deus. Deus te abençoe hoje. E, num segundo momento de participação, o nosso querido professor do IBM de Jacarepaguá, professor Marcos Poeta. Quase falei pastor. Professor Marcos Poeta, tudo bem? Tudo, vocês estão me aturando aí, eu tô aí, né? Aliás, é Marcos Poeta porque ele de fato é um poeta. Exatamente. Escreve livros de poesia, viu? Muito bem, hoje, gente, nós vamos trabalhar o texto bíblico de Atos, capítulo 16, versículo 31. Qual é o texto? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não combinamos e deu certo. Muito bem, e aí a pergunta do nosso papo de hoje é: há uma promessa de salvação para toda a minha casa? Uau, E aí? gente, esse texto é tão utilizado na boca dos crentes por aí, né? Não, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. A pergunta é: há uma promessa realmente? Salvação atacado. A salvação por atacado, né? É um programa só, você pode deixar os seus comentários aí. Você pode deixar a tua pergunta, tuas dúvidas nos comentários do YouTube. E nós vamos, antes de responder essa temática, começar orando. É bom, né? Pedindo a Deus que nos dê graça para tratar de um assunto polêmico e que pode mudar a sua perspectiva de entender esse texto. verdade. Tá certo? Pastor Ayrton, por favor. Ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez estamos reunidos em teu nome e agora te pedimos a tua sabedoria. O Senhor nos dê sabedoria para tratarmos desse assunto, ao nosso ouvinte para entender e que o Senhor esteja nos abençoando em tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, vamos lá. Por que estudar esse texto especificamente? Por que entender melhor o que diz Atos 16, 31? Pastor Patrick. Bem, eu acho que a pergunta, ela busca uma resposta, né? Se é uma promessa para a gente ou não. E como todo texto bíblico de interpretação, a interpretação tem a sua relevância prática, a gente tem essa resposta bíblica importante para a gente. Então, é fundamental. Muito bem. É um assunto de interpretação bíblica que tem que ser melhor compreendido. Tem que ter consequências práticas, né? Pastor Ayrton. Se eu deturpar um texto, pode haver consequências reais de morte, até física. E imagine uma pessoa que crê nisso e vê o seu filho morrer, seu pai, seu irmão, sem reconhecer o Senhor Jesus, rejeitando várias vezes. Ele vai reclamar com Deus, porque Deus fez uma promessa e essa promessa não se cumpriu na vida dele. Entra em crise existencial e aí rejeita, né, sua fé. Então existe uma consequência de morte real. Marcos. A gente pode acabar reivindicando algo que Deus não prometeu pra gente. Exatamente. Diretamente. E essa reivindicação de algo que Deus não prometeu pode acabar gerando uma frustração na gente, né? Então é importante a gente interpretar corretamente o texto, até para a gente não se frustrar dizendo que Deus não cumpriu algo, né? E assim, a gente entender o que Deus prometeu e o que Deus não prometeu. Acaba botando a culpa em Deus, na verdade. É. É isso aí. Pastor Ayrton, o texto bíblico, né? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Qual é o contexto histórico ali, só para as pessoas entenderem o que está acontecendo quando esse texto é dito? É quando o carcereiro aprisiona Paulo e Silas, e aí quando eles estão naquele momento terremoto, orando, cantando, há um terremoto, o carcereiro pensa que eles fugiram e Paulo então vai dizer uma palavra para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E logo em seguida, depois que Paulo prega o evangelho para a casa dele, não é? Então eles recebem ao Senhor Jesus.
Muito bem. O carcereiro teve medo, na verdade, porque quando teve terremoto, né, abriu essas cadeias lá, imaginou que todo mundo tinha fugido, né? Sim. Aí Paulo fala, fica tranquilo, estamos todo mundo aqui, ninguém fugiu. Aí ele pergunta, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí ele responde, crendo no Senhor Jesus, e será salvo toda a casa. A questão da controvérsia que nós temos aqui, pastor Patrick, por favor, nos ajude a entender um pouquinho melhor. O que está acontecendo? Qual é a controvérsia que a gente tem que discutir esse assunto aqui no Papo Teológico e apresentar uma resposta a esse A controvérsia, na verdade, é exatamente o título desse programa, que é a questão do... Esse texto aqui, essa afirmação, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, ela é uma promessa para você, para mim? Porque é citado por muita gente da igreja. Porque muita gente traz para si essa promessa como para todo crente. Ou seja, todo mundo que se converte, a sua casa também tem que se converter, porque a promessa bíblica afirma alguns. O programa é, isso é bíblico, é fato ou não? Se é, por quê? E se não é, por que não é? Então, a grande questão é essa, né? Muito bem. É uma promessa que se aplica a mim ou não é? Toda a minha casa vai ter que se converter porque está escrito na Bíblia ou não? Quando a gente fala desse assunto, como todo assunto do papo teológico no contexto e na análise do texto bíblico, tem a ver com interpretação, Marcos. Sim. Então, o que nós podemos entender? Quais são os princípios interpretativos aqui que nós podemos trazer para nos ajudar à luz desse texto? Basicamente, a gente tem que olhar primeiro a questão da unidade, né, das escrituras. Então, a Bíblia, né, é sempre aquela máxima, a Bíblia explica a Bíblia. Então, a partir de buscando outros textos, né, ver, por exemplo, se a gente pega, se andarmos na luz, como ele na luz está, né, se andarmos, né, condicional. Então, a gente vê que tem uma questão de ser individual, né, a salvação. A gente não vai chegar lá ainda, estou antecipando. Você tá ansioso para chegar na resposta. Mas é só para dar um exemplo. A ansiedade também é individual, tá, gente? É só para dar um exemplo que a gente não pode analisar isolado. Perfeito. A gente tem que olhar outros versículos, né? Isso daí é o princípio da unidade, né? Das escrituras, também a hermenêutica, né? Que a gente vai utilizar. Aliás, Marcos, é bom a gente lembrar, a Bíblia não foi escrita em capítulos e nem em versículos. É lógico que ler em capítulos e versículos ajuda, Facilita. mas isso quer dizer que eu tenho que ler o todo e não só a parte. Sim. Eu não posso ler a parte para chegar a uma definição. Eu tenho que ter uma compreensão do todo. Exatamente. Sim, exatamente. Por isso que tem que considerar também o contexto. Exatamente. Ali é um contexto... vamos colocar como pergunta para não responder. É um contexto específico para o carcereiro ou é para ampliarmos isso e encararmos como uma doutrina cristã? Essa é a pergunta, exatamente. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer na leitura do texto. Né? Então vamos lá. A resposta dos apóstolos aqui é crer no Senhor Jesus. Então, a gente tem aqui um pressuposto de fé. Vamos começar por aqui, pastor Patrick? Vamos. O que nós podemos trazer, então, a partir do próprio texto, olhando ali a resposta bíblica? O que nós podemos trazer a partir dessa compreensão da fé? A primeira coisa é que essa frase que a gente citou é uma resposta a uma pergunta do carcereiro. Certo. Ele diz, que eu citei aqui, Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo vai responder. Paulo e Silas responderam, os dois, né? Crer no Senhor Jesus. Então, implica em fé. Efésios, Paulo vai dizer que nós somos, Efésios 2:8 vai dizer que nós somos salvos pela graça, e nós todos, sem exceção, salvos pela graça, mediante a fé. Graça, a mão de Deus para com o homem, a fé, a nossa mão de Deus para a mão humana para com Deus. Então, a fé é o único veículo de salvação, o que não torna-nos merecedor da salvação. A salvação vem da graça de Deus, não merecemos. Mas com a nossa fé nós somos salvos. Salvação não tem a ver com DNA, tem a ver com um ato DNA, não tem a ver com salvação de cada indivíduo, hierarquia, de exatamente. fé de cada indivíduo. Exatamente, é um ato de crer. Tá? E esse ato de crer, e aí que o tema aqui não é sobre fé de forma exclusiva, mas está implícito, não é um exercício mental nosso, eu vou aqui forçar como é que diz? Eu vou dar energizada para poder crer. Não é isso, é algo que brota do interior pensa do homem. Positivo. Força para você crer. Não é isso, é algo que brota do ser humano, lá de dentro, do espírito. É um ato espiritual e não somente de força mental, tá? De crer no Senhor Jesus. E Jesus é nosso objeto exclusivo de fé. Ou seja, só ele. Só isso. Eu queria ler um texto aqui de um teólogo sistemático, que de vez em quando a gente cita ele, inclusive, nós gostamos dele, que é o Erickson. Ele diz, a ordem bíblica que nos determina a crer
pelo menos em parte, é um mandamento que nos manda não resistirmos aos impulsos do Espírito Santo. Legal. Ora, é exatamente essa não resistência que permite que tenha começo a obra da regeneração, ou seja, ser feito de novo, né? Então, a fé tem a ver com isso, né? Com Não uma resistir reação à obra do Espírito ao Santo. ato de Deus. A gente não desconsidera e não nega o fato de que a iniciativa é de Deus, a palavra é de Deus, o amor é de O Deus, mérito o é de ato é Deus. de Deus, o mérito é de Deus. Tudo vem de Deus, mas a resposta humana é essa rejeição, essa resposta. Somos 5 aqui agora. Nós e o Google. O E o Google celular. vai ajudar, né? Muito bem, essa resposta à ação do Espírito. É o confessar, né? Que é eu até fiz uma pergunta para o pastor um dia desses, que era sobre o original do confessar, né? Que é homologem. Que era nem lembro no que a grego. gente conversou, no foi grego, no homologar. no grego. Que é confirmar, né? Confirmar. Então, o confirmar... Homologação é confirmação. Exatamente, que vem a palavra homologar, né? Então, é o confirmar, é o nosso ato. Tem um ato nosso, né? Que é o confirmar. É a salvação vem de Confirmar, Deus, mas é a algo gente verdadeiro. confirma. Tem um versículo que eu gosto, que o Patrick falou, a mão de Deus é a graça, a nossa mão é a fé. Está lá em Romanos 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 vai dizer, pela fé temos acesso a esta graça. Ou seja, a única maneira de tomar posse dessa graça de Deus que oferta a salvação é pela Exercendo a fé. fé. É por isso que o Romanos 10, 9, 10, que se você crê no coração e confessar com a boca, será salvo. É importante a gente entender, porque parece que tem vários tipos de fé. A gente não está fazendo um trabalho sobre fé aqui, um programa sobre fé, mas, como você disse, é importante esclarecer. Crer no Senhor Jesus. Nós estamos falando de uma fé salvadora. Isso. Não é uma fé no milagre, eu creio que eu vou ser curado. Não é uma fé comum, amanhã eu vou trabalhar. Isso é uma fé comum. Né? Não é uma fé na fé, que é a confissão positiva. Exatamente. Basta eu declarar que vai acontecer. Não, não é uma fé na fé. É a fé salvadora, é olhar para Cristo, a obra de Cristo, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão, entender essa obra de Cristo, que ele veio, se tornou um homem, morreu no meu lugar, pagou os meus pecados a Deus, apaziguou a ira de Deus, e hoje, então, quando eu creio, aceito essa obra, eu sou salvo. Por isso que a resposta Isso é é fé. crer no Senhor Jesus. Ele é o objeto exclusivo da nossa fé. Sim. Jesus. Então, acho que é legal a gente pegar a definição que está em Hebreus, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então, a fé ela tem que ter um lastro, né? A fé não é a fé na fé. Ela tem e qual é o lastro? Na palavra de Deus. Né? Então, eu tenho fé, por exemplo, que eu serei salvo. Né? Por quê? Porque eu li a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se eu confessar o meu pecado, eu serei salvo. Se eu me entregar, eu serei salvo. Então, com base, a minha fé tem um lastro. Tem né? fundamento. Tem um fundamento. Exatamente, isso aí. Exatamente. E tem uma implicação que eu acho interessante, que a palavra aí, especialista nas línguas originais da Bíblia, Línguas nosso estranhas, querido todas as Ayrton, línguas. que fé também pode ser fidelidade, ou seja, Isso aí. é um ato de fidelidade, é algo continuado em fé. No hebraico, de onde vem até a palavra amém, credibilidade, fidelidade, é toda essa ideia. E no grego, pistel, é essa ideia. Inclusive, quando diz Abacuque 2,4, justo viverá pela fé, é interessante isso. Esse versículo é replicado 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, Romanos diz 1,17, que o justo viverá pela fé. Romanos cita a palavra fé mais de 30 vezes. E não é à toa que é um livro... E nesse capítulo, qual é o combate? A questão dos judeus lá, as obras da lei. Gálatas é o outro livro que cita, 3,11 de Gálatas. O justo viverá pela fé. Qual é o combate em Gálatas? Que os gálatas estavam voltando ao judaísmo. O outro livro que cita esse versículo é Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. A palavra fé aparece em Hebreus mais de 30 vezes. Então, repara que sempre que essa palavra fé surge no sentido de depositar confiança em,
ela é um contraste ao homem confiar nas suas obras. Os 3 livros que mais citam a palavra fé estão combatendo a confiança em sacrifícios, em obras humanas. Então é interessante que a obra salvífica, ela vem de Deus. Isso é legal. Eu tô dando uma lida mais nessa questão da NPP, né? Novas Perspectivas de Paulo. E é interessante que essa compreensão, né, que não é uma doutrina, é só uma forma diferente de entender um pouquinho, ele interpreta essa questão das obras da lei, em Gálatas, por exemplo, como não apenas um cumprimento cego da lei, mas todo aquele que era judeu, ele confiava na sua nacionalidade. Sim. Né? Então não é o que eu faço para ser salvo, eu sou salvo, então eu tenho as regras. Isso aí, então era uma questão de nacionalidade, ou seja, ninguém é salvo simplesmente porque é judeu. E está em sintonia com o que Paulo vai dizer, por exemplo, até em Romanos, né? E João, né? Os judeus disseram o quê? Nós temos por pai Abraão. O que Jesus para ele? Vós tendes por pai o diabo. É isso aí. Isso é legal também, né? Se eu quiser, eu faço dessas pedras aqui. E nós estamos discutindo qual texto? Querendo o Senhor será salvo tu e a tua casa. Quando a gente pega a história de Israel, grandes homens de Deus tiveram homens que negaram a Deus e que Deus rejeitou a eles. E homens que tiveram pais pagãos, que adoraram Deus, sacrificaram filhos, foram homens tementes a Deus. Se esse versículo está aplicado a todos, nós deveríamos, desde lá, todo descendente, ser salvo. Tem sangue, já era. E aí, por exemplo, pegando, quando você perguntou para o Marcos a questão dos princípios hermenêuticos, ele falou a questão da unidade da Escritura, né, de a Bíblia responder a própria Bíblia. Aí você citou o texto de Romanos que diz, vocês citaram os dois, né? Se com o coração vocês crerem e com a boca confessar, serão salvos. Eu não posso sentir com o coração do Ayrton, nem muito menos com a boca dele confessar. Então, a fé, ela é individual. Em toda a Bíblia, a fé sempre foi individual. Não é do povo de Israel, não é da igreja institucional, não é da família qualquer que seja, é do indivíduo. Não é que ela não possa exercer influência, mas ela não é transmitida. Em Lucas 7, Jesus fala para a mulher, né? A tua fé te salvou. A tua fé. Não fala a minha fé salvou você, né? É a tua fé. Nós não estamos falando aqui de fé para a salvação, porque o versículo crê e será salvo. Nós temos que entender que a fé nossa pode trazer consequências para a família. Lógico. Até para o povo. Daniel intercedeu pelo povo, não é isso? Grandes homens creram e o povo teve livramento, suas famílias foram poupadas. Temos o caso de Raabe, que creu e poupou-se a sua família, mas não era da fé que traz salvação. É o livramento de morte, são, né, consequências. Então, minha família, oportunidade, meu pai, meus irmãos, meus filhos, através da minha fé, eles podem receber porta de emprego, né? Eles podem ter livramento em acidente. Isso está na Bíblia o tempo todo. Ser abençoados, sim, mas salvos... Ser abençoados, sim. Mas ter seu nome escrito no livro da vida, que é a questão. A gente entendeu a questão da fé. É individual, cada um tem que crer. Se o pai creu, a mulher tem que crer, o filho tem que crer. Agora, o que é salvação? Será salvo. É a segunda parte do texto. O que envolve essa salvação, para a gente mostrar até e deixar mais claro a quem está assistindo, que tem uma questão de implicação pessoal, realmente. Então vamos lá, o que a gente pode entender, o que é ser salvo? O que envolve ser salvo? Salvação é o seguinte, eu estava perdido, todos estávamos perdidos, e eu fui salvo, fui alcançado, fui salvo. Então, estava perdido por causa dos meus pecados. Então, meus pecados foram perdoados por causa do sacrifício do sangue de Jesus. Sem esse perdão de pecado, não haveria salvação e tudo que se desdobra disso. Então, a primeira coisa é perdão de pecados. Tá? Então... que mais, Ayrton? Olha só, a palavra salvação, ela pode ter várias traduções. Por exemplo, Ezequiel 14, diz que ainda que tivesse no meio deles Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam a sua alma. O contexto é que o inimigo vai invadir e Deus, se esses homens estivessem lá, Deus tiraria eles. Então, salvação ali é livramento. Muitos textos de cura, por exemplo, a pessoa clamou para Jesus por cura e Jesus, a tua fé te salvou, ali é cura. Então, de que salvação estaria falando?
o contexto do carcereiro, ele perguntou o que eu vou fazer para ser salvo. Então, a fé ali é de salvação, certo? Nós concordamos que a questão dele é para a salvação. Agora, a resposta é do livramento, ou seja, existe uma linha que diz que, naquela época, o romano respondia por aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, com a vida. Sim, envolve outra área da vida. Então, se ele cresce, não é isso? A salvação se desdobraria em vida eterna ou em livramento para eles. Então, tem quem diga que, naquele caso ali, a sua família seria poupada com ele. Seria um livramento, essa salvação, quando ele cresce em Jesus, não está tratando de vida eterna para a família, e sim um livramento de todos, porque seriam poupados a todos. De qualquer maneira, vários textos da Bíblia fazem promessas individuais, porque Deus é presciente. Deus é o único que pode dizer que, se o pastor Assir crer, a família dele se converterá. Ninguém pode dizer isso para o pastor Assir. A mesma coisa para o pastor Patrick. Então, muitas vezes na Bíblia é realmente salvação. Mas é salvação porque Deus é presciente. Talvez exista essa possibilidade daquela família, Deus sabendo que naquele ato do carcereiro, toda a família se converteria. Dominó, né? Mas você está antecipando sim, aqui alguma coisa, mas nós vamos responder depois. Segura aí, a gente são está dois, entendendo. são dois ansiosos, o próximo sou eu. A gente tem tá direito também. a gente está entendendo aqui o que envolve Não, mas salvação. pegando esse gancho, pecado, sim. mas esse gancho de ser salvo como ser livre, uma libertação, um livramento, é um livramento da condenação eterna, do inferno. Então, é um transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não mais ser destinado ao inferno, à condenação eterna, mas o céu, transferência do... Então, assim, É sentar nas regiões celestiais, Efésios 2:6. É um novo livramento. nascimento. Sim. É o novo Mas nascimento. alguns contextos, a palavra original salvação, quando você olha o contexto, não está falando dessa salvação de vida Sim. eterna. Então, mas nesse caso é o assunto. É o assunto. É esse assunto que a gente está Porque tratando. senão a pessoa, nesse caso, vai pensar em salvação pelas obras. Porque, não é pela sua justiça, nós não cremos que nenhuma justiça humana salvará. Então, o que vai salvar é a justiça de Deus. Mas, no caso ali, o contexto pede, eu acho que a melhor tradução seria, eles alcançariam o livramento. Entendeu? A minha opinião é que o tradutor poderia, porque salvação para nós virou somente a vida eterna. E que não é. Inclusive, no meu livro, o Missão que Transforma, eu pego o termo sozo, todos os termos ali, vou desdobrando para mostrar que existem várias implicações, são usados de várias formas, é mais de 20 aspectos que eu trabalho com o termo salvação ali, que envolve uma questão mais ampla, né? Que envolve a libertação ali da vida eterna. Então, mudança, conversão, novo nascimento, o que mais que a gente pode trazer aí? A santificação mesmo, né? Porque, na verdade, assim, é porque não se fala muito sobre isso nas igrejas, tá? A gente acaba falando de salvação como apenas ir para o céu. A gente resume a isso. Pecados perdoados e ir para o céu. Mas, na verdade, salvação diz respeito a muito mais do que isso, não vamos entrar aqui, mas diz respeito a ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Sim. Entendeu? Que começa hoje, quando eu nasço de novo, regeneração, e é o processo de santificação sem a qual ninguém verá a Deus, então mas que quando eu tiver o corpo glorificado, aí vai ser consumado tudo, e assim como ele é, nós seremos, aí é outro assunto. Mas, na verdade, é uma transformação por completo do ser humano. Que começa hoje, vai ser finalizado na eternidade. É o já e ainda não, né? Isso. Eu já fui salvo há 2000 Estou anos na salvo. cruz, em Cristo, no dia da decisão, do reconhecimento, da confissão, de crer no coração, eu fui salvo. Estou num processo, estou desenvolvendo a salvação e seremos plenamente salvos na volta de Cristo. Mas porque fui, estou e vou. Porque salvação é justificação, santificação e glorificação. Isso aí. Salvação. É o andarmos, né? Exatamente. É a Se palavra. você retrocede, nós não somos daqueles que retrocedem. Aqui no meio, você voltar, você não completa, então você não tem a salvação. Não, aquele versículo, né? Se andarmos. Então, a figura de linguagem mostra que é um processo que você tem que continuar andando. Né? Então vamos lá. Se crer, será salvo. Será salvo. E aí ele fala, tua casa. É interessante, a gente estava conversando, eu queria que você trouxesse agora a questão da cultura ali, do princípio
que nós comentamos, do que poderia significar tu e a tua casa? Porque já falamos que a salvação é individual, seria para o carcereiro. O que tem a ver a tua casa aqui? Então, no contexto histórico daquele momento, é uma sociedade mais patriarcal, então é muito diferente do que a nossa sociedade é hoje, né? Então, o que o patriarca da casa decidia, todos da casa teriam que decidir também. Então, se o patriarca ele optasse, olha, nós serviremos a esse Deus, né? Então todos é muito diferente, né, do que a gente vê hoje, né? Mas também não era algo que a família veria como algo tirando, né? A família confiava no patriarca da casa. É porque parece que falar da família patriarcal hoje é um problema, os movimentos ideológicos são contra a família patriarcal, mas é usar valores de hoje para julgar uma cultura em um contexto totalmente diferente. O patriarcado nos tempos antigos, no Oriente, não tinha esse aspecto opressor, não deveria ter. Era um aspecto de proteção, de cuidado, de sustento, de alimento, de andar juntos, num mundo que era muito diferente do mundo de hoje. Envolvia segurança, apoio, cuidado, envolvia vários aspectos. Então, estar debaixo de um patriarcado era estar debaixo de uma proteção, de um cuidado. Dentro desse contexto, então, poderia... o texto bíblico, né? O que eu faço para ser salvo, Paulo e Silas? Ele fala assim, ó, carcereiro, crê em Jesus, que tu sabe que você vai se converter, toda a tua casa vai contigo. É esse sentido, né? Se você se converter, entrega teu coração para ele, você sabe que todo mundo vai contigo, por causa da estrutura que existia na época, entendeu? Se esse é o sentido do texto, enfim. Muito bem, vamos lá, vamos avançar aqui num segundo aspecto. A gente já falou dos princípios interpretativos, mas é bom a gente retomar um aspecto importante aqui. Nós não temos problema, gente, e nós já fizemos papo teológico sobre isso, falando do livro de Atos. Nós não temos problema em ler Atos como doutrina, como norma também. Né? Aliás, as últimas tendências na área da hermenêutica estão apontando para isso, que textos que antigamente diziam, não, Atos não pode ser doutrinário, pode. Existem elementos doutrinários em Atos que acompanham a igreja até o dia de hoje, tá certo? Porém, a gente tem que saber olhar cada texto dentro do seu princípio, se ele é uma norma, se ele é normativo, se ele é doutrinário, ou se ele é prescritivo, narrativo, está contando uma história. O que nós podemos trazer desses elementos para essa interpretação nesse texto? Eu acho que, na verdade, quer falar? Não, eu acho que você tem que comparar com as demais escrituras. É isso aí. Se você pegar e comparar com as escrituras, em algum momento as escrituras dizem que uma pessoa crendo, toda a família será salva? Não. Então, é uma particularidade do texto. Então, ali não ele é uma descrição. Ele está descrevendo o que o apóstolo Paulo falou. A gente vai discutir o que significa ser salvo ali, toda a casa, é família, são bens, é o povo dele, porque casa significa isso tudo. Então, a gente vai discutir ali. Mas, quando comparado com todos os textos das Escrituras, é filho contra pai, mãe contra filho. Eu gosto daquele texto, posso antecipar, né? Eu estou antecipado. 1 Coríntios, capítulo 7. Espera aí. Pô, espero, né? Espera. Vamos entrar então no seguinte? Vamos fazer o seguinte? É que você está animado. Eu sou o único calmo aqui hoje, e você, assim. Vamos lá, ajudar os dois aqui. Vamos lá. A promessa foi feita, a gente já entendeu que ela está se referindo ao carcereiro e à sua família, dentro de um contexto específico. Agora vamos analisar quais as possibilidades que nós temos, aí você vai trazer esse texto de Coríntios, tá bom? Temos 3 possibilidades, eu queria que cada um abordasse uma, começando ali com o Patrick, depois o Ayrton, depois o Marcos, tá certo? Qual é a primeira possibilidade que nós temos aqui, pastor Patrick? A resposta de Paulo e Silas foi, para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salva você e a tua casa. Possibilidade número 1. Se o carcereiro cresce, como creu, por causa da fé do carcereiro, toda a sua família seria salva. Salva por causa da fé do carcereiro. É uma possibilidade, que logo de cara nós podemos descartar. Eu digo possibilidade como uma conjectura, na verdade, né? Mas é impossível, porque já vimos que a fé do carcereiro pode influenciar, pode abençoar tal, mas ela não é o suficiente para salvar outras pessoas. Porque a fé é individual. Com o teu coração creres,
Acabou de confessar. Então, nós descartamos a possibilidade, primeiro, de que a fé do carcereiro, crê tu, e aí será salvo sim. Então, ninguém é salvo por causa da fé do carcereiro. E ninguém é salvo por causa da minha fé. Ainda que eu possa abençoar, interceder, orar, ok, mas a minha fé, de respeito a mim, pode trazer bênçãos para a minha vida em termos de salvação. Então, essa nós descartamos. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, pastor Ailton. Segunda possibilidade, que se ele cresce, a família seria salva. Em que sentido? Que é possível, nós cremos nisso. Seria a presciência de Deus, eu sempre criei assim, um caso específico de Paulo, de uma forma sobrenatural. Deus revelou a Paulo, quando ele está falando ali, foi o mover de Deus, dizendo para ele que a fé dele abriria a porta para que seus familiares crescem. E o versículo depois vai dizer isso, que o evangelho foi pregado e a família creu. Vamos ler, eu acho que é importante a gente ler o 32, porque a gente está falando, tem que ler o contexto, tem que ler o que vem antes, o que vem depois. Vamos ler o que diz o versículo 32, porque se a gente ficar só no 31, parece que aquilo acabou e vai ser dessa forma. Mas o 32 abre a mente, além de... A gente trabalha aqui, Ayrton, com duas possibilidades que se complementam. Primeiro, uma presciência de Deus em Paulo dizendo, eu sei que a tua família vai se converter. Mas o 32 ajuda a entender ainda mais. E eu acho que dá uma resposta muito tranquila para o nosso tema de hoje. Vamos lá. Então, o 31 disse, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o 32, e lhes pregaram a palavra do Senhor. Então, ele creu, pregaram a palavra para quem? Para a família. Aí a todos os que estavam em sua... Então foi necessário... E a todos que estavam em sua casa. Então, Ou seja, foi pregado para o carcereiro e para toda a casa. É por isso que a casa se converte. Mas por que isso? Porque a fé, repetindo, ela é individual para cada membro da família da casa. Então o próprio versículo 32 já explica o 31, já dá a compreensão exata do que ele quis dizer no 31. Muitas vezes a gente não sabe o que o texto diz, mas a gente sabe o que ele não diz. O texto não pode estar dizendo, já que contraria todas as escrituras, que a fé de um homem salvará todos os seus parentes. Não é verdade? Sim. Que é o que está acontecendo aqui. Muito bem. Terceira hipótese, Marcos, acho que a segunda a gente já fechou. Mas vale a pena trazer a terceira para elucidar um pouco melhor. Se a hipótese anterior for no sentido do texto, então temos uma promessa bíblica para nós? A pergunta. Né? Se é isso, então, isso serve para nós hoje? Então, com certeza não. Né? Com certeza não. Porque a gente está vendo que é algo individual, tua casa, né? É como o pastor Ayrton estava falando. Então, o direcionamento da palavra que está sendo liberada ali é para o indivíduo carcereiro, né? A gente não pode generalizar. Por incrível que pareça, pastor Assi, esse para mim é um dos textos mais problemáticos. O que eu vejo de pregadores, principalmente em culto de família, e etc., que aquele afã de animar o povo para continuar pregando, não desistir do filho que está desviado, e aí ele vai visitar alguém, fica tranquilo, crê no Senhor, é promessa de Deus. O que acontece é um efeito contrário. Qual é o efeito contrário? Quando a pessoa recebe aquela palavra e ela a palavra do Senhor diz, minha casa, que é o que você está falando, é promessa de Deus. Quando você diz, chancelou, é promessa de Deus, e não se realiza na sua vida dessa forma, o que vai acontecer? Você se frustra com Deus. Sim. Deus não salvou minha família até agora por quê? E você nunca pode pegar uma palavra bíblica específica para alguém e transformar para todos. Existem palavras... A não ser que haja, pelo princípio da unidade, respaldo em toda a Escritura para isso. Mas aí você tem outros textos que ampliam para todos. Agora, se uma promessa feita a João, ele vai ficar até que eu venha. Olha, fica tranquilo assim, você vai ficar, porque está escrito aqui, ele vai ficar até que eu venha. Ou senão, você para Pedro, João para ele que ficou vivo, mas para Pedro, olha, você era mais novo, você era mais novo, você se cingia, mas quando fores mais velho, outros cingirão, você já sabe que vão te crucificar de cabeça para baixo. Por que a gente não aplica esses textos individuais para a nossa vida? Então, exatamente, repare que como é uma coisa muito boa salvar... Não, eu gostaria de olhar o todo da Bíblia, bom, eu criei, né? Meus filhos não querem saber de nada, mas Deus vai salvar. Só que a minha consciência não deixa eu interpretar, por mais que eu gostasse de dizer, olha,
E, infelizmente, eu fico triste porque as pessoas se empolgam e depois se frustram com Deus como se fosse uma palavra para todos os crentes de todas as épocas. Agora, só uma questão. O fato... Então ficou claro que não é uma promessa para todo crente. Tá claro. Mas o fato de não ser uma promessa não é sinônimo também que Deus não deseje Salvar a que família. Exatamente. Ou que também Deus faça uma promessa específica para você. Também pode ser. Nós não Sim, somos individual. sensacionistas. Né? Nós acreditamos que Deus pode usar numa Deus circunstância Tem individual. famílias que vão ser todas salvas, cara. Eu já vi pessoas serem usadas por Deus, uma mulher aflita, minha serva, confia, eu salvarei os teus. É isso. E, meu amigo, um era beberrão, um era matador. E acabou foi um tal de se converter, porque Deus é presciente, o Espírito Santo é Deus. Agora, eu não posso transformar, porque dezenas de famílias que eu conheço, não, aí meu filho não salvou, morreu, não se converteu. Deus ama mais a fulana do que a mim. Não tem a ver com a mais ou menos, tem a ver com a presciência de Deus em saber que se você crer e continuar pregando, levando Jesus, Deus sabe que a sua família se converterá. Ayrton, tenho algo para te falar. Chegou o momento de você falar de 1 Coríntios. Não, primeiro, olha só. O que eu quero dizer, deixa eu antecipar antes de você falar, é o seguinte, porque nós estamos falando da importância de pegar toda a Bíblia. Ou seja, existem textos em toda a Bíblia que dizem exatamente o contrário do que está dizendo o 31 aqui. Sim. Que tem casa que nem todo mundo se converteu. Sim. Então vamos lá, 1 Coríntios 7. Nós estamos com o mesmo indivíduo, é importante. Nós estamos com Paulo, em Atos, aqui, que é uma descrição do que aconteceu, e estamos lá em 1 Coríntios com uma prescrição, porque ali é Paulo instruindo a igreja. Lá em Atos é Lucas escrevendo o que Paulo falou. Lá em Atos é Lucas escrevendo um fato que Paulo disse para alguém aquilo. Certo? Nós temos coisas que só aconteceu uma vez na vida de Paulo. Por exemplo, Paulo mandou um homem ficar cego. Em nenhum lugar da Bíblia aconteceu mais Paulo dizendo para alguém, por mais que ele fosse decapitado, e eu não vou sair por aí mandando todo mundo ficar cego. Isso aí. É o caso. Então, em Atos diz que ele disse para o indivíduo lá, filho do diabo, vais ficar cego. Só uma vez. Então, Atos, descrição. Lá em 1 Coríntios, o assunto de marido e mulher, crente e não crente, vai tratar que se o homem quer ir embora. E Paulo vai fazer uma pergunta à mulher, diz assim, mulher, se ele quiser ir embora, deixe-o. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, salvará o teu marido. Se Paulo acreditasse que quando um crente, uma pessoa crê em Jesus, toda a família vai ser salva, e em Coríntios nós sabemos que é um texto de instrução, Paulo teria que dizer, mulher, persevera, porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo diz, deixe ele ir embora, porque você não sabe se ele vai se salvar. Então, se eu tenho um texto em Coríntios, que é um texto de instrução, e Paulo diz que a pessoa não tem como saber se o cônjuge vai se salvar, como é que eu posso pegar um texto que está narrando um fato que aconteceu com Paulo e dizer que isso se aplica a toda a igreja? Tá certo. Tem outro texto também, né, pastor Patrick? Mateus 10:36. O que está acontecendo ali? Na verdade, fala que por causa do evangelho, justamente por alguém se converter, muitos dos seus próprios inimigos serão da sua própria casa. Então tem pessoas que têm lutas dentro da família justamente por causa de ter se convertido ao evangelho. Então tem pessoas... Aí o Marcos citou a questão histórica do carcereiro da época, que é um fato, é uma verdade histórica, em que a questão patriarcal que segue. Por outro lado, quando alguém rompe com isso, ou rompia com isso, eu digo rompe no presente porque no Brasil não, mas países orientais rompem e se convertem ao evangelho, perdem pai, perdem mãe, perde herança, perde tudo. A nacionalidade tem que sair. Perde tudo. Então, essa promessa de Atos 16 era para o carcereiro. E a partir da circunstância do 32. Exatamente. Toda a família ouviu a pregação porque da palavra. individualmente eles creram. Então vamos para a conclusão, gente? Vamos. Acho que já andamos bem até aqui. O que nós podemos concluir agora? Marcos, você pode começar? Que os dois estavam falando ali bastante. Eu vou deixar você falar, tá bom? Vamos começar a nossa conclusão para terminar o nosso programa. Nós concluímos que a salvação ela é individual, né? Ela não tem como nós tomarmos a decisão por outra pessoa.
pegando os próprios textos bíblicos, né? Falamos confessar os vossos pecados, né? Se com tua boca confessar e com seu coração crer. Então são todos atos individuais, né? Não que isso seja mérito próprio, né? Então, o confessar, como a gente conversou, vem do verbo que vai dar origem à palavra homologar, é confirmar, né? A gente confirma, é uma situação quase de eu não tenho que fazer, é só confirmar, eu sou pecador, né? E a partir daí a obra regeneradora de Cristo vai ser feita na nossa vida. Então, a salvação, ela parte de um ato, ela parte de Deus, né? E nós respondemos, temos essa participação, né? Sendo algo individual. Muito bem. Pastor Patrick, o que mais? Bem, um ato individual da fé, então esse texto não é uma promessa para todo mundo. Não quer dizer que em alguns casos, algumas pessoas possam ler esse texto e na hora o Espírito Santo falar, isso também é para você. Isso também é possível. Sim. Mas aí é específico, não é generalizado, tá? Repetindo, não quer dizer que Deus não deseje salvar os teus familiares. Deus quer. E também não quer dizer que o que Deus fez na sua vida não sirva de bênção para os seus filhos, marido, esposa. A sua intercessão, por exemplo, tem muito valor junto ao trono de Deus para alcançar, para quebrar as cadeias, para que eles se convertam. Então, assim, creia que Deus quer salvá-los, né? Nosso papel é crer, assim como fomos alcançar a outros. Interceda, seja testemunha e deixe Deus fazer a obra. Pastor Ayrton? Bom, eu sei que muitas pessoas podem ficar até, puxa vida, eu achava que minha família ia se converter. A nossa missão é de pregar o Evangelho. E se fazemos isso para os outros, a nossa função é pregar na nossa casa. Insistir, chorar por eles, clamar a Deus, realmente buscar a salvação deles. Porém, se por algum motivo algum deles não se converter e a gente não confessar a Jesus, não entre em crise existencial, porque essa promessa não é para todos. Só para ficar claro, né? Salvação, ela parte de Deus, né? Só para a gente não ficar confuso, né? Não há mérito então, nós, a nossa participação em confirmar, né? Em confessar os nossos pecados. E também, até essa questão que estava sendo colocado aqui, né? Como virão, então, se não há quem pregue, né? Então, quando nós somos salvos, a gente leva a palavra para a nossa família. Né? Se a gente não levar, ninguém vai querer. E é claro, a gente pode terminar dizendo a importância do testemunho pessoal dentro de casa. Se só você é convertido dentro de casa, o seu testemunho vai falar muito alto. Não é só o testemunho, tá? Há um modismo aí dizendo, olha, não precisa sair falando, pregando o evangelho, basta viver o seu testemunho. Não, o evangelho tem a ver com anúncio, com proclamação, com pregação. Mas o testemunho deve estar acompanhado, porque eu posso estar pregando a verdade e vivendo uma mentira. E aí eu não vou edificar a vida de ninguém. E quem está dentro da nossa casa conhece a gente de verdade. Né? Então, o teu testemunho pessoal é importantíssimo, tanto quanto a tua pregação, o teu anúncio sobre Jesus, para que você possa levar os seus familiares a Jesus. E assim que você e a sua casa sirvam Jesus e sejam salvos. Amém? Gente, obrigado. Marcos, obrigado pela tua presença. Ayrton, Patrick, Deus abençoe vocês. Eu quero lembrá-los que esse programa ele é patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata e pelos membros da Igreja Maranata, que têm ofertado, dizimado. Então, está aparecendo na tua tela as nossas contas, você pode fazer uma transferência, também a chave Pix. Você pode contribuir para que esse programa, os outros programas da igreja e todo o trabalho de evangelização que temos realizados por meio dos nossos 14 endereços aqui no Rio, eles continuem anunciando o evangelho para que as famílias sejam salvas, para que todos creiam em Jesus e tenham a vida transformada. Gente, nós vamos orar agradecendo a Deus. Quero pedir ao pastor Patrick para orar e orar pelas famílias, para que o Senhor possa salvar os filhos daqueles que estão afastados, o marido, a esposa e assim por diante. Senhor, mesmo não sendo uma promessa do Senhor, certamente é a vontade do Senhor. Abençoar nossos lares, nossos familiares. Então, nós queremos interceder pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor. Amém. Pelos familiares dos nossos irmãos que também não conhecem a Ti ainda. Que o Senhor se revele a cada um deles, que o Senhor se mostre a cada um deles e use cada um dos nossos irmãos e irmãs
para demonstrar o Deus maravilhoso que o Senhor é. Que a tua bênção seja sobre eles e sobre nós. Muito obrigado pelo teu amor e a tua obra na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado. Amém. Né? E até um Glória próximo a Deus. Papo Teológico. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Compartilhe esse vídeo e nos aguarde. Logo voltaremos com mais um tema importante no nosso Papo Teológico. Deus te abençoe e até o próximo programa. Deus te Tchau, abençoe. tchau. Valeu, tchau, tchau. Amém.